Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Vitória Maria Rodardi, eu sou professora de História, mestranda no programa de pós-graduação em História da Unesp de Franca, bolsista CAPES e faço parte do grupo Escritos sobre os Novos Mundos. No vídeo de hoje, vamos falar sobre as ações no momento da refeição, que fazem parte da nossa vivência cotidiana. Aprendemos desde cedo que devemos lavar as mãos antes de comer, que quando estamos comendo e chega alguém ou alguma visita, devemos parar de comer e nos levantar para cumprimentar essa pessoa. Além disso, aprendemos que não é muito legal limpar as mãos ou os talheres da toalha da mesa e que, quando estamos doentes, é recomendável comer uma canja ou de carne vermelha ou frango para ajudar na recuperação. Essas ações têm origem de passado distante e hoje vamos analisá-las através das prescrições do Livro dos Usos da Ordem de Cister para os religiosos que viviam em Portugal no século XV. Para entendermos melhor esse livro, é preciso entender que desde a antiguidade havia pessoas que se retiravam da sociedade para viver uma vida religiosa, de oração e contemplação a Deus. Os que realizavam essa jornada sozinhos eram chamados eremitas ou os padres do deserto. Já os que realizavam essa jornada em grupo eram chamados cenobitas, e o local onde eles viviam poderia ser chamado de cenóbio ou mosteiro. Para viver bem em grupo dentro do mosteiro, seguindo os preceitos de Deus e da igreja, os religiosos seguiam regras monásticas, uma espécie de lei escrita por pessoas virtuosas como os santos. Existem várias regras monásticas, como a de Santo Agostinho, São Frutuoso, mas vamos analisar especificamente a de São Bento, que foi escrito no século VI e muito utilizada na Europa. A regra beneditina pregava uma vida baseada na humildade, silêncio, oração e trabalho. Mas ao longo dos anos, ela não estava sendo seguida adequadamente pelos religiosos. Por esse motivo, o religioso Roberto de Molesme, juntamente com outros religiosos, criaram um documento complementar que acabou reformulando a regra de São Bento e dando origem à Ordem de Cister ou Ordem Cisterciense. O primeiro mosteiro da Ordem Cisterciense foi fundado na cidade de Cister, na França, no século XI. Essa ordem religiosa se expandiu principalmente com a figura de São Bernardo de Claraval, que era abade do mosteiro de Claraval, na França. Como o dia todo dos monges de Cister era regrado, com os momentos de trabalho e oração, seguindo o lema beneditino Ora et Labora, cada monge necessitava de uma cópia de importantes livros, como a Bíblia, a Regra de São Bento, a Liturgia das Horas, entre outros livros, para realizarem direitinho suas tarefas. Assim, sempre que o mosteiro cisterciense era fundado, os grandes mosteiros emprestavam livros para serem copiados. Assim aconteceu em diversos países, inclusive em Portugal, onde foi fundado o mosteiro cisterciense de Santa Maria de Alcobaça. É na biblioteca deste mosteiro que encontramos o manuscrito do Livro dos Usos da Ordem de Cister, que, apesar de ter sua origem no século XI, foi traduzido e copiado para a língua portuguesa em 1415 pelo frei Estevão Lanes Lourido, com a ajuda de João o Cisterciense. Agora que nós entendemos de onde veio esse livro, é importante entender que, para analisá-lo, utilizamos uma cópia digitalizada e disponibilizada pela Biblioteca Nacional de Portugal. Existe um grande acervo digital da Biblioteca de Alcobaça no site da Biblioteca Nacional de Portugal, onde o livro que estamos analisando foi classificado como Códice Alcobacense 208. Apesar de estar em língua portuguesa, é um pouco difícil ler o conteúdo do Livro dos Usos da Ordem de Cister, pois se trata de um manuscrito, ou seja, um livro que foi escrito à mão, com uma caligrafia diferente da nossa época, repleta de palavras desconhecidas e com abreviações. Por isso, para realizar a análise, contamos com a ajuda de 2 estudos paleográficos, onde os profissionais da área de paleografia estudaram minuciosamente a caligrafia do manuscrito, até conseguirem decifrar e transcrever seu conteúdo para os caracteres que nós utilizamos, possibilitando o entendimento do seu conteúdo. Então, para analisarmos agora o trecho do Livro dos Usos que trata da refeição,
temos como fio condutor a pergunta: como alguns hábitos e costumes perpassam o tempo, mesmo tendo sido realizados em contextos e períodos diferentes? Existem ações que são moralmente estimadas, consideradas boas e virtuosas. Inclusive, algumas dessas ações nós realizamos automaticamente. Por exemplo, sabemos que devemos tomar banho, lavar as mãos antes da refeição, escovar os dentes. Isso não está escrito em nenhum código de lei, mas sabemos que moralmente nós devemos realizar essas ações, porque são consideradas boas. Porém, para o período que estamos analisando, que é Portugal no século XV, essas questões eram tão importantes que precisaram ser escritas em livros lidos frequentemente pelos monges. O dia dos monges cistercienses era todo regrado, da hora de acordar até a hora de dormir. Livros como o Livro dos Usos da Ordem de Cister ou livros de usos e costumes trazem instruções sobre as horas de oração, de trabalho, a disposição dos espaços do mosteiro, como dormitório, refeitório, cozinha, abadia, como deveriam ser escolhidos os cargos e até mesmo situações inusitadas, como o que fazer quando o nariz de algum monge sangrar durante a missa. Todo esse trabalho visava evitar o ócio, que seria o tempo desocupado, e assim evitar também o pecado. Como os religiosos trabalhavam por todo o espaço do mosteiro, para reuni-los no mesmo local, era comum se tocar um sino, sobretudo no momento da refeição. O prior, como um alto cargo da hierarquia cisterciense, deveria tocar o sino, ou então alguém que ele escolhesse. Segundo o Livro dos Usos, nenhum monge deveria lavar as mãos antes que o sino tocasse, mas necessariamente para que pudessem realizar as refeições, todos os monges deveriam lavar e limpar as mãos. O trecho não traz informações claras sobre a disposição das mesas, mas, segundo o livro, após tocar o sino e após higienizar as mãos, os monges deveriam seguir para seus lugares e se inclinar para uma mesa central, onde ficavam as pessoas mais importantes do mosteiro, com um sinal de vênia, cada um do seu lugar. Se os monges estivessem em refeição e o sino tocasse, deveriam parar para ler o salmo. Ninguém deveria sair do lugar até que a oração terminasse. Quando a leitura do salmo chegasse ao fim, um coro de monges se inclinava em direção ao outro. O sacerdote finalmente finalizaria a oração com o momento da bênção e todos fazendo o sinal da cruz. Após a oração, o celário e o cozinheiro, que eram as pessoas responsáveis pelos alimentos, deveriam pôr à mesa e servir os irmãos, começando sempre pelo abade, o prior, que eram os cargos mais importantes, e depois aos demais irmãos. A quantidade de alimentos que cada monge deveria consumir era pré-definida, mas se o celário quisesse acrescentar alimentos a algum irmão, ou por misericórdia, ou a algum sangrado, que era um monge em procedimento de sangria, era retirada de sangue, um procedimento médico da época, ele poderia partir os alimentos como bem quisesse. Se algum monge estivesse desfalecido, fraco ou enfermo, também poderia receber uma quantidade maior de alimento, podendo reparti-lo com os irmãos da direita e da esquerda. Além disso, um irmão poderia presentear ao outro com algum alimento, e aquele que recebesse deveria se inclinar em sinal de agradecimento. O trecho que estamos analisando não fala especificamente, mas era comum que nos períodos de jejum de carne, os enfermos recebessem permissão para comer, a fim de que recuperassem a saúde. O Livro dos Usos também fala que os monges não deveriam andar comendo, e muito menos limpar as mãos e o cutelo na toalha. Por fim, o livro aponta como o prior deveria sinalizar o término da refeição, para que os alimentos restantes fossem guardados e os monges retornassem à oração. Embora as instruções do Livro dos Usos da Ordem de Cister tratem de pessoas que vivem num contexto e época diferentes da nossa, ele traz indicações de hábitos permanentes e cuidados que também devemos ter no momento da refeição. O hábito de lavar as mãos hoje se torna imprescindível para a proteção contra diversas doenças, como, por exemplo, a contaminação pelo Covid-19.
Além disso, as pessoas que estão em situação de enfermidade precisam manter uma alimentação de qualidade, balanceada e diversificada, mantendo uma rotina para que o corpo não seja prejudicado. O livro também fala de ações que são consideradas virtuosas ou bem vistas, como o exemplo de não limpar as mãos na toalha. É de extrema importância que consideremos que muitos hábitos, crenças e tradições contemporâneas têm origem de um passado distante, mas as fontes documentais às quais temos acesso atualmente funcionam como pontes para esse passado, nos ajudando a compreender de onde elas vieram e como elas continuam vivos em nosso dia a dia. Então é isso, pessoal. Eu agradeço por terem me acompanhado e continuem acompanhando os vídeos do projeto. Tchau, tchau!